Olá pessoal, meu nome é Cleiton Soares, eu estive como pastor em uma das maiores igrejas neopentecostais do mundo na atualidade por mais de 15 anos e vivi nessa instituição por mais de 24 anos e desde os meus 18 anos de idade, hoje, no exato momento que eu gravo esse vídeo, tenho 43 anos, eu vivo no meio religioso, evangélico, né? E por isso eu creio que tenho um pouco de propriedade para tratar desse assunto religioso, né, do mundo evangélico. E eu me propus a ser uma voz. Eu quero me definir como uma voz em meio a um evangelho que tem trazido muitos males às pessoas, ao invés de levá-las ao caminho que é o Senhor Jesus. E eu me propus a começar esse trabalho aqui na internet para denunciar o quão mal tem feito a religião, as pessoas, tem as escravizado, tem as enganado, as iludido, as afastado uma das outras, porque nem tem levado a Deus e nem tem levado umas a ajudar as outras. Bem, e eu me propus a fazer vídeos para trocar em assuntos que são muito falados, né? No meio evangélico, no meio religioso, e para me posicionar, para poder ajudar aqueles que estão decepcionados com religião, seja ela qual for, com denominações evangélicas. E para resumir essa introdução do vídeo de hoje, aqui em cima nos cards tem um vídeo que tem no meu canal que eu falo exatamente quem são as pessoas que eu quero atingir com esse trabalho aqui no meu canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o caminho. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Fica comigo até no final dele. No final desse vídeo eu tenho uma dica bônus para você, principalmente que está recomeçando a sua vida depois dos 40 anos de idade, tá bom? Se você tiver uma Bíblia e quiser conferir, parando o vídeo agora, ou depois você confere na Bíblia, eu vou ter um texto aqui como base do que eu quero falar. Eu meditava muito sobre isso nos últimos dias, eu quero dividir isso com você. Eu creio que tem a ver com o exato momento de vida de muita gente que vê esse vídeo. Eu creio que vai ajudar muita gente esse vídeo. Aqui em Lucas 24, a partir do versículo 12, aqui no versículo 12 fala de quando Pedro esteve lá no sepulcro, né, onde o corpo do Senhor Jesus foi colocado, e quando ele chegou ali só haviam os lençóis, né, postos ali, mas o corpo do mestre já não se encontrava lá mais. E depois disso, no mesmo dia, iam dois, né, discípulos para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, né, na medida que eles se utilizavam aqui na época, cujo nome era Emaús. Nós vamos seguir adiante aqui, do versículo 14 adiante, diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Preste muita atenção aqui nesse versículo 15, quando o Senhor Jesus se aproximou daqueles dois discípulos que iam no caminho rumo a Emaús, e o que aconteceu a partir daqui. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem.
E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: Senhor Jesus, quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Bem, eu vou dar uma parada aqui no versículo 21 para fazer os primeiros comentários sobre o caminho. Esses dois discípulos no caminho de Emaús tiveram a visita ali do Senhor Jesus ressuscitado, mas não o reconheceram. E até perguntaram se ele era um peregrino, se ele não sabia das coisas que tinham acontecido, e chegaram ao ponto de falar que acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador deles, mas que já tinham 3 dias que ele tinha morrido. Para muita gente, determinadas pessoas morreram. Quem sabe até você, o senhor e a senhora. Porque só contam coisas que você fez no passado. Os seus feitos do passado. E quando falam de você hoje, do senhor ou da senhora, chegam ao ponto de falar: lembra como fulano era? Como fulana era? E aqui os dois falavam no passado, né, do que Jesus havia feito. E 3 dias que o corpo dele havia desaparecido. E para muitos a verdade é, pessoal, inclusive para os discípulos, que eles imaginavam que Jesus tinha morrido mesmo, tinha acabado a história dele. Quem sabe o que muitos pensam a seu respeito, que acabou a sua história. Só se lembra dos seus feitos do passado, dos seus testemunhos do passado. E hoje te vem como mais um peregrino, mais uma pessoa que entra e sai da igreja, aliás, da denominação, do templo que você frequenta. Que a igreja somos nós, quando nos ajuntamos, né? 2 ou mais em qualquer lugar. Então a gente tem que aprender a falar certo. Quem sabe as pessoas te veem assim, como esses dois viram Jesus aqui apenas como um peregrino, que estava de passagem. Sabia que as pessoas não reconhecem você, na maioria das vezes, quando você está a caminho de onde você quer chegar, a caminho da realização dos seus sonhos, a caminho da realização dos seus projetos, a caminho de onde você quer chegar e crê que Deus vai te levar até lá. As pessoas te julgam de acordo com o que verem ali, ouvirem na sua vida no caminho. Ali, na estrada. Não te julgam de acordo com o que você acredita que vai alcançar, de acordo de onde você crê que vai chegar e que Deus vai te levar até lá. Então, compreenda que isso é natural, isso infelizmente é normal. Você acha mesmo que as pessoas que obtiveram sucesso na vida, quer seja no mundo secular, como no meio cristão, quando estavam no caminho, a caminho de onde chegaram, hoje são reconhecidos, mas na época você acha que eram reconhecidos? Imagina o Silvio Santos no caminho,
antes de ter a sua emissora de televisão, quando era um camelô. A gente não sabe se ele comentava a respeito de seus sonhos com seus colegas ali que vendiam junto com ele nas ruas. Imagine, por exemplo, Santos Dumont, quando já sonhava em ver um homem voando, né, através de um avião. Não sabemos também se ele comentou esse seu sonho com alguém que convivia com ele. Mas no caminho, será que ele teve o reconhecimento que hoje ele tem? De ter sido o inventor aí do avião? Imagine. Pense sobre isso. E poderíamos citar aqui outras pessoas de sucesso, né, no meio secular, que no caminho, pode ter certeza que não tiveram reconhecimento dos seus familiares, amigos, colegas de trabalho, lá no início ou no caminho de onde hoje estão. As pessoas, elas sempre vão te julgar pelo que vem ali no caminho. Que elas não sabem onde Deus quer te levar, onde Deus quer te colocar. Lembra daquela passagem? Eu me lembrei que agora Deus tira pessoas do monturo. Monturo é lixo, do pó, e faz a pessoa se assentar em meio aos príncipes. É isso que Deus faz. Já vou falar de alguns personagens bíblicos que eu creio que com certeza no caminho, antes de chegarem onde Deus os colocou e queria que eles estivessem, com certeza não tiveram reconhecimento enquanto estavam naquela estrada, rumo onde Deus queria levá-los e colocá-los. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. As pessoas só acreditam no que vem, pessoal, e se estão te vendo no caminho, quem sabe vão te julgar como um peregrino, uma pessoa de passagem, como mais uma. Não se preocupe com isso. Foca no seu alvo, onde você crê que Deus vai te colocar, onde você crê que Deus vai te levar até lá. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Você acha mesmo, pessoal, que as pessoas de sucesso no meio secular e também aquelas que alcançaram as promessas de Deus não tiveram um caminho de dor e sofrimento? De desertos, de provações, até serem provadas e aprovadas? Aconteceu com o próprio Senhor Jesus. E ele não foi reconhecido aqui no caminho, não vai acontecer com você e comigo? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que, como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Ali abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados ou ajuntados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão.
E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, preste atenção, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, o Senhor Jesus: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Tá vendo? Aconteceu com o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus. Eu me lembrava nesses dias, antes de gravar esse vídeo, de algumas figuras bíblicas, né, que nós sabemos da história deles, mas quando trazemos para o nosso dia a dia, para os dias de hoje, a gente não vê da mesma forma. Imagine, por exemplo, José, no caminho de ser governador do Egito, quando foi vendido como escravo pelos irmãos, lá quando ele era escravo, em meio a outros escravos. Será que alguém reconheceria ali o governador do Egito? Ou quando ele foi preso junto a outros presos, será que alguém o reconheceria ali como o futuro governador do Egito? O segundo homem mais poderoso da maior nação da terra naquela época? Claro que não. Até para os seus irmãos o reconhecerem, quando ele ali se apresentou para eles, se revelou para eles, você sabe, quem conhece a história, ali já como governador do Egito, demorou um tempo para eles verem que era José, que eles tinham vendidos como escravo. Eu me lembro daquela palavra, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou para o bem de José, para que depois ele beneficiasse o povo de Deus, ajudasse na criação da identidade do povo de Deus, né? Mesmo que durante um tempo ficaram como escravos no Egito, mas tudo começou ali com ele sendo um governador. Mas no caminho, eu tenho certeza que aqueles que conviveram com ele não reconheceram nele o governador do Egito. Imagine Davi quando cuidava das ovelhas e nem mesmo o seu pai o reconhecia pelo seu trabalho. Mas ele estava ali defendendo as ovelhas do pai, que não o valorizava, de um urso, de um leão, e Deus observando. Imagine quando Davi foi levar lá uma marmita para os irmãos em campo de batalha, quando o gigante Golias afrontava o exército de Israel, e Davi se indignou, um garoto, que nem guerreiro era. É claro que ninguém lhe reconheceu o futuro rei de Israel. Imagine quando Davi já tinha sido ungido pelos profetas Samuel como o próximo rei de Israel. Já tinha passado por várias etapas ali de crescimento, de preparação para exercer o reinado, mas foi perseguido pelo rei Saul, que ainda era o rei de fato, ainda estava ali com a coroa na cabeça e queria matá-lo, e ele na caverna de Adulão, você sabe da história, reuniu homens fracassados e derrotados na época, e esse foi o primeiro exército, vamos dizer assim, de Davi. Aqueles homens fracassados e derrotados que se juntaram a ele na caverna de Adulão. Eles até reconheceram ali em Davi o novo rei, mas e os outros? Até que de fato ele tomasse posse do trono de Israel, de toda Israel. Muitas vezes ele não foi reconhecido, mas Deus já havia o reconhecido. Imagine quando Moisés teve que sair fugido do Egito e ficou aqueles anos lá, desaparecido, né? A semelhança do Senhor Jesus aqui, tinha 3 dias só que o corpo dele tinha desaparecido, e para muitos ele tinha morrido e tinha acabado a história dele, e para muitos na época também, eu tenho certeza que pensavam que era o fim de Moisés, mas ele estava lá cuidando das ovelhas do sogro dele, Jetro, no deserto, e sendo preparado por Deus. Mas claro que ali também não era reconhecido o futuro libertador de Israel. Não se preocupe com o reconhecimento de quem quer que seja, se você está no caminho, rumo onde você crê que Deus quer te colocar.
onde você crê que Deus quer te usar para abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Só continue no caminho. Mais cedo ou mais tarde, o próprio Deus vai fazer com que você seja reconhecido, não para você dizer que era alguma coisa, mas para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Não se preocupe se você não está sendo reconhecido no caminho. Eu sei o que é isso. Eu posso te falar sobre isso. As pessoas não vão te julgar pelo caminho, elas só vão te julgar pelo resultado. Quando você tiver os seus primeiros resultados, os resultados maiores, aí sim vai vir muito tapinha nas costas, vai ser visível as pessoas que vão querer se juntar a você, tirar proveito da sua posição, da sua notoriedade, da sua visibilidade. Pense nisso. Esses grandes homens de Deus, né, com certeza no caminho, na sua trajetória, não foram reconhecidos, como Jesus aqui também não foi por 2 discípulos no caminho de Emaús. Pense nisso. Nós poderíamos dizer aqui mais sobre outras figuras também bíblicas, que com certeza no caminho, na trajetória, rumo ao fim que Deus queria lhes dar, não foram reconhecidos. Bem, não se esqueça, melhor é o fim do que o início das coisas. Está escrito. Isso que importa. Se você está no caminho, siga firme no caminho com Jesus. Independente da denominação do templo que você frequenta, você que é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um homem e uma mulher de Deus de verdade, que essa mensagem tenha tocado no seu coração, na sua alma, fortalecido o seu espírito, e se eu conseguir através dessa mensagem ajudar uma pessoa, eu já me dou por satisfeito. Posso fazer uma oração por você? E dar aqui o meu recado final de quem está recomeçando sua vida depois dos 40? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que do outro lado veem esse vídeo e se identificaram com ele. Pessoas que estão no caminho e parecem estar desprezadas e desprezados por todos. Pessoas, meu Deus, que estão irreconhecíveis devido ao momento que estão passando, enfrentando. Mas o Senhor sabe o fim que o Senhor quer para ele e para ela. Que é de paz, é bom. Está escrito que o fim das coisas é melhor do que o início. Então que essa palavra se cumpra na vida daqueles que crerem e oram comigo agora. Eu oro ao Senhor com toda a minha sinceridade, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de todo o meu coração. Em nome de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Bem, em forma de agradecimento, se esse vídeo te abençoou, abençoe outras pessoas. Olha, o sentimento mais nobre que tenho é da gratidão. Se você ver esse vídeo pelo meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem um link para você se inscrever no meu canal no YouTube. Se você já me vê pelo YouTube, aqui é fácil. É só você se inscrever aqui abaixo. Ativar o primeiro dos 3 sininhos para receber as notificações de todos os vídeos, quando eu lançar um vídeo novo. Geralmente tem sido segunda e quarta-feira. Às vezes eu lanço mais vídeos durante a semana. Que você dê o seu like se gostou, compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, em grupos que você participa que pode compartilhar um vídeo como esse. Faz um comentário aqui abaixo, você está no caminho, numa jornada árdua, que está difícil, mas a palavra de Deus tem te fortalecido, que você crê, onde Deus quer te levar, onde Deus quer te colocar. Comenta aqui com a gente, divide a sua história comigo, com a gente, e vai ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas com essa palavra de hoje, sobre o caminho, que não é fácil, que é difícil, mas se você se manter firme, mantiver firme nas promessas de Deus, na palavra de Deus, você vai chegar onde você quer, onde Deus quer te colocar. Então me ajude fazendo essa corrente do bem. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Com no mínimo 5 pessoas representando as 5 letras que formam o nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? E a dica é o seguinte, aqui embaixo no primeiro link da descrição, tem um livro que eu escrevi, O Recomeço Vivendo pela Fé. Eu tenho certeza que vai ajudar principalmente você ou alguém que você conhece que está recomeçando a vida depois dos 40, que precisa de inspiração, motivação, motivos para continuar agindo, porque está num caminho difícil, árduo, mas sabe onde quer chegar.
Primeiro link aqui da descrição. Tenho certeza que vai ajudar você ou alguém que você ama. E aqui em cima nos cards, o vídeo que eu presto contas, mostrando inclusive nota fiscal, da primeira compra, das primeiras cadeiras que a gente comprou, para colocar dentro de um imóvel que a gente está alugando em Sete Lagoas, Minas Gerais, onde eu estou recomeçando meu ministério. Tá? E estamos ali em processo de documentação, né, para a criação de um CNPJ, de uma instituição, que comumente se chamam de igreja, mas está errado. Igreja somos nós, 2 ou mais pessoas que se reúnem em qualquer lugar, em nome de Jesus, mas nós estamos alugando um lugar para congregarmos como igreja, comprando cadeiras de plástico, dízimos e ofertas meus e da minha esposa, empregados ali, doações espontâneas de pessoas que nos conhecem, querem nos ajudar nesse recomeço, e que estão nos conhecendo agora, pessoas até que não nos conhecem, mas estão vendo sinceridade no nosso trabalho para ganhar almas para o reino de Deus. E nesse vídeo eu disponibilizo uma conta do Banco do Brasil que a gente está usando por enquanto, antes de ter o CNPJ da instituição, para as pessoas fazerem as suas doações ali, devolverem seus dízimos e ofertas se quiserem, e para você nos ajudar. E também tem o meu WhatsApp pessoal, para você ter mais informações para nos ajudar. E agora a gente está no processo de documentação que, para a nossa realidade atual, é um peso, está ficando em torno de 800 a R$1.000 só a documentação, pessoal. Se você quer nos ajudar, quem sabe alguém aí que Deus tenha abençoado financeiramente e o Espírito Santo tocar em você para nos ajudar, nos ajude. Essa conta também vai estar disponível aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? E a gente vai prestar conta de tudo, etapa por etapa, do que a gente está adquirindo para abrir a instituição, para congregarmos como igreja. Tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo. Que todos que creem sejam abençoados.